princípio progressivo tem sido o método de Deus e da experiência de seu povo nas Escrituras. Eu estarei mostrando que, se quisermos compreender corretamente a vitória escatológica da Escritura, devemos reconhecer esse importante meio redentor histórico de operação divina. Em suma, este princípio espera um desdobramento desenvolvimentista e incremental de expansão do reino, crescendo lentamente ao longo do tempo em longo prazo histórico. No entanto, contrariamente ao pós-milenismo, os pontos de vista dispensacional e pré-milenaristas operam na base do princípio do catastrofismo. Um levantamento cuidadoso das Escrituras sugere que o progresso é um método comum de operação divina na história. Considere 5 amostras claras. Até mesmo Deus, ao criar o universo, prossegue sob um princípio gradualista. Um gradualismo acelerado, com certeza, mas mesmo assim é um gradualismo. Deus cria um mundo a partir do nada, mas Ele não cria como um sistema completo por apenas uma ordem divina, embora Ele poderia facilmente fazê-lo. Ele emprega uma série de sucessivas ordens divinas, que se estende ao longo de um período de 6 dias. Confira em Gênesis capítulo 1 e Êxodo capítulo 20, versículo 11. Embora Deus colocou Adão no Jardim do Éden com o comando para cultivar o solo de lá, em Gênesis capítulo 2, versículo 15, Ele esperava que Adão começasse a trabalhar as implicações do mandato cultural em todo o mundo. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Cheung observa que a regra de Adão foi antecipada para ser expandida a toda a criação para além do limite do Jardim do Éden. Isto, obviamente, requer um processo longo e lento. No Éden, Deus prometeu redenção logo após o pecado entrar na raça humana, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. No entanto, a sua realização segue milhares de anos depois de Adão, quando Cristo finalmente chega na plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e Efésios capítulo 1, versículo 10. Ao invés de dar sua revelação total e especial de uma vez só, Deus gradualmente revela sua palavra aos homens durante o período de 1500 anos. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e Hebreus capítulo 2 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 a 12. A salvação é a justificação que um ato feito de uma vez por todas dá origem à santificação, que vem por um processo. Romanos capítulo 4, versículo 2 e 3 e Romanos capítulo 5, versículo 1, Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Agora, devemos notar que o reino redentor de Deus também se desenvolve de maneira gradativa. Ele gradualmente se desenrola ao longo da história, evoluindo de pequenos começos imperceptíveis a nós, com dominante conclusão gloriosa em todo o mundo. Vou mostrar várias passagens relevantes que ilustram esse princípio importante. Um indicador histórico do gradualismo do reino aparece na conquista da Terra Prometida. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 22, lemos: O Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco, de diante de ti, não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Aqui Moisés informa especialmente a Israel que a conquista será gradual, isto é, para o bem da nação, permitindo que o seu povo conquiste de forma que poderiam garantir e manter o controle.
Em Daniel capítulo 2, versículo 31 a 45, diz que o reino de Cristo se resume na terra como uma pedra que iria ferir o reino mundial, que existe sob um quarto governo imperial. Ao lermos a passagem, aprendemos que o reino cresce para se tornar uma grande montanha na terra. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi justamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel capítulo 2, versículo 34 a 35 e o versículo 44 de Daniel capítulo 2. Nesta imagem temos tanto a continuidade linear ao longo do tempo, como também desenvolvimento para além. A pedra cresce até se tornar em uma grande montanha. Também testemunhamos luta e resistência. A pedra esmaga a imagem. Finalmente, regozijamo-nos em suas riquezas. A imagem que desafiava Deus está completamente esmagada. Em Ezequiel capítulo 17, versículo 22 a 24, Deus promete estabelecer o reino como uma pequena ponta de um cedro. Então, ele irá alimentá-lo até que se torne, em última análise, um cedro excelente, que irá produzir grandes ramos, de modo que se aninharão aves de toda a espécie. Este crescimento é certo, pois eu, o Senhor, o disse e o fiz. Em Ezequiel capítulo 47, versículo 1 a 9, a redenção brota do templo de Deus como um fluxo cada vez mais profundo. As águas gotejam vida debaixo do altar. Em primeiro lugar, pelos tornozelos. Ezequiel capítulo 47, versículo 3. Então, elas fluem gradualmente, mais profundas até os joelhos. Ezequiel capítulo 47. Em seguida, ainda mais profundas para os lombos, em Ezequiel capítulo 47, até que o fluxo finalmente torne-se um rio pelo qual não se podia passar, em Ezequiel capítulo 47, versículo 5. Este é o rio da vida, em Ezequiel capítulo 47, versículo 9. De fato, em João capítulo 7, versículo 38, Cristo se apresenta como cumprimento desta profecia. Esta água saindo do altar é bastante consistente com Cristo apresentando como o verdadeiro templo, em João capítulo 2, versículo 19 a 21. Em João capítulo 7, versículo 38, lemos: Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Em Pentecostes, o fluxo torrencial de água viva começa efetivamente. Atos capítulo 2, versículo 33. Em Mateus capítulo 13, as parábolas do reino falam do aumento crescente do reino em tamanho e influência externa transformacional. Mateus capítulo 13, versículo 3 a 9, retrata o reino como sementes espalhadas que crescem gradualmente até dar frutos abundantes. Mateus capítulo 13, versículo 31 a 33, compara o crescimento externo do reino a um grão de mostarda que se torna uma grande planta e sua penetração interna trabalha como um pouco de fermento de 3 alqueires de refeição. Em Marcos capítulo 4, o reino de Deus começa como uma simples semente. Confira em Marcos capítulo 4, versículo 26. Então,
ele propõe a erva, depois a espiga e o grão maduro. Confira em Marcos capítulo 4, versículo 27 e 28. Tanto em Romanos capítulo 1, e João e os apóstolos veem a luz do reino como já brilhando, pronto para dissipar as trevas. A noite é passada e o dia está próximo. Vamos, portanto, deixar de lado as obras das trevas e vestir a armadura da luz. Em Romanos capítulo 13, versículo 12, por outro lado, eu estou escrevendo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já a verdadeira luz está brilhando. 1 João capítulo 2, versículo 8. Satanás não será capaz de impedir o progresso e o crescimento do reino, pois as portas do inferno não serão capazes de prevalecer contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. E apesar de lento, ele vai avançar no bom tempo de Deus.